Galera, começando mais um vídeo. Estou aqui dando um rolê hoje no mato. Quero dar uma caminhadinha agora. Hoje eu não estou trabalhando. Curti um pouco a natureza. E não tem... Queria até comentar hoje um assunto com vocês sobre algo polêmico. Polêmico não é polêmico, mas é sobre essa questão do amor. Um pouco sobre relacionamentos que eu vejo algumas pessoas comentando, dando seus pontos de vista. Mas antes de falar sobre relacionamento, eu queria citar um pouco sobre o que eu vejo e o que eu tenho aprendido sobre. Eu vou usar o exemplo do amor, né? Um sentimento da pessoa humana. E fazer uma breve comparação aqui, muito superficial, assim, só para dar dar um espairecer no assunto, que é muito complexo. Eu não conseguiria falar em um vídeo de 20 minutos. E eu não sou um cara que domina totalmente o assunto também. Vou ser bem humilde aqui. Eu vou fazer uma simples relação do amor, por exemplo. Se isso é apenas um sentimento humano que nós humanos possuímos, ou é algo que, e eu sei que pode ser mensurado através da ciência, que a gente sabe que o hormônio do amor se chama ocitocina. Ocitocina é o nosso corpo libera em determinados momentos, como por exemplo uma mãe quando está amamentando o seu bebê, ela produz ocitocina naquele ato, né, de amamentação. É um bebê mamando nos seios da mãe. Mas é uma das formas, por exemplo, que a mulher libera ocitocina é na amamentação. É um ato muito comum, esse ato de amor. Isso é uma forma de a gente poder, entre aspas, mensurar o amor, será? Apenas um hormônio liberado através do seu... Vou me arriscar aqui, depois eu pesquiso melhor. Acho que é através da glândula pituitária, alguma coisa dessas glândulas que liberam o hormônio. Então será que é isso apenas o amor? Um hormônio que o seu corpo libera em determinadas situações? Apenas um hormônio que libera na sua corrente sanguínea e você se sente bem. Vocês têm alguns sentimentos de afeto, carinho, mas será que é só isso? Ou será que nós humanos temos algo a mais? Eu aprendi na logoterapia que existe uma coisa que a ciência tradicional, a ciência mais moderna tem feito muito, que é o termo que se usa é o tal do reducionismo, que significa reduzir a pessoa humana a apenas processos biológicos, fisiológicos, até mesmo sociológicos, como classes sociais. Apenas a isso, é você pegar uma lupa, definir a pessoa humana apenas como, no caso, vamos falar de hormônios que acontecem dentro da pessoa. Ou seja, sem levar em consideração a pessoa em si por trás. Que muito se fala na logoterapia sobre o espírito da pessoa. Então, o que vocês acham? Será que a pessoa humana, nós somos apenas um aglomerado de células que produzem reações químicas, produzimos hormônios, temos processos fisiológicos que acontecem dentro de nós e não temos mais nada em nós? Eu acredito que não é só isso, porque o ser humano sim é diferente dos animais que a gente vê na natureza, pelo fato da gente possuir um espírito. E isso não é alguma coisa, apenas uma crença da existência do espírito na pessoa. Porque se a gente para pra pensar, se a gente fosse apenas seres que
somos domados pelos nossos instintos sexuais, fome, coisas que nos levam a impulsos, e reagir apenas a impulsos. Nós não somos assim, isso dá pra perceber. Senão nós seríamos totalmente seres selvagens, nada civilizados, né? Pessoas fazem jejum em religiões, o jejum é muito tradicional. Se privar de comida por 1, 2 dias ou até mais, enfim. A gente tem essa capacidade por escolher fazer coisas. Os animais realmente não escolhem jejuar. Eles jejuam talvez porque não tem comida, mas não é por uma escolha dele. Ah, hoje é o dia de jejum porque minha religião... Não, não existe isso. Então é por isso que eu falo que a pessoa humana é diferente de animais. No caso do amor, né, apenas um sentimento que eu quis explorar um assunto. Eu dei essa volta toda só pra dar um contexto. Não acho que apenas seja, né, um sentimento, apenas um hormônio que o seu corpo produz. Claro que o hormônio existe, óbvio, mas a gente não pode reduzir a complexidade da pessoa apenas a um hormônio, falando no caso da ocitocina. Eu acho que a gente tem algo a mais. A gente não é apenas um complexo de hormônios que são produzidos no nosso corpo. Ou seja, e o cachorrinho aqui? Eu acredito que se a gente parar para pensar, usando a tese da logoterapia, se a gente parar para pensar então sobre esses sentimentos que a gente produz dentro da nossa pessoa, se você acredita que existe um espírito por trás disso ou não, eu acho, aliás, pelo que eu tenho estudado, né, eu acho que assim, o amor, ele é um sentimento humano e é diferenciado, né, dos animais. Quando a gente leva essa questão de relacionamento entre as pessoas, acho que cada pessoa é um ser individual. Porém, eu entendo que dentro, né, do corpo, se a gente vai a nível celular e olha através de hormônios, células, o ser humano é tudo igual praticamente. Mas o que diferencia a pessoa é a pessoa que está por trás de cada corpo em si. Isso que a gente não vê a ciência falar sobre. É o que diferencia o ser humano ser um humano, entende? Literalmente na palavra. Por exemplo, quando a gente se relaciona com uma pessoa e a gente se conecta com a pessoa na vida amorosa, e a gente tem essa coisa de produzir a ocitocina, a gente produz o hormônio. Estar com pessoas, isso é natural. Mas eu sempre entendi que tem alguma coisa por trás a mais ali, que a ciência não vai medir em números, em dados quantitativos. E aí que mora a chave do espírito. O espírito humano, a gente não consegue ver, tocar, colocar no microscópio, medir, por exemplo. Pelo que eu tenho estudado, a condição humana se dá pela pessoa que está por trás, esse espírito que habita o nosso corpo. Esse corpo é apenas uma máquina. A gente vai morrer. E o que vai ter depois? A gente não sabe. Seria legal se a gente soubesse. Só que é um mistério, então. Mas a questão não é nem ser uma coisa na teologia que se estuda muito, mas enfim. Minha visão aqui é estudar e tentar explicar esse reducionismo que a gente vê muito hoje no dia a dia. A ciência, infelizmente, ela tem uma visão mais cética do espírito humano através dos dados que eles medem e não conseguem quantificar. Então rola muita controvérsia nisso. Então essa coisa de relacionamento, eu, por exemplo, não sou um cara que tem muito sucesso nos relacionamentos. No meu passado nunca fui muito bom. Sempre tive curtos relacionamentos porque desistia. Ou eu saia fora ou a pessoa saia fora.
Até vou comentar um relato meu sobre isso. Eu sempre tendi a projetar muita energia na pessoa. Como eu fui sempre uma pessoa muito intensa, eu tinha essa coisa de eu tinha que me parecer perfeito pro outro. Quando eu conheci uma mulher, eu tinha que sempre querer ser o especial, me mostrar solícito, só falava sim, sim, sim. Eu sempre tive isso de querer ser especial, ser o melhor possível. Principalmente no começo, quando eu conheci uma garota nova, eu sempre tava, tipo, querendo me mostrar o cara. Sendo perfeito, solícito, eu queria sempre me mostrar o melhor lado que eu tinha dentro de mim. E as coisas que eu não gostava que fizessem comigo, eu não tinha coragem de falar. Eu ficava sempre nesse limbo, né? Eu me perdia dentro de mim. Eu sempre entro naquela coisa de eu não quero magoar a pessoa, eu gosto dela, eu quero que ela goste de mim. É por isso que essa coisa do amor próprio, a gente tem que se conhecer, autoconhecimento é tudo na vida. Quem não se conhece não consegue se expor no mundo, não consegue expor as suas ideias, não consegue ter uma conversa saudável com ninguém. Porque você fica na expectativa de querer se mostrar uma pessoa que você não é. Sobre a logoterapia, como ela enxerga uma pessoa humana que tem um espírito por trás ali do ser. A gente não é apenas um aglomerado de células que fazem reações químicas e combustão, respiração celular. A gente é muito mais do que isso. Segundo a visão da logoterapia, que fundada por Viktor Frankl, e isso é muito mal visto hoje em dia, infelizmente, sobre a questão do reducionismo da pessoa. Então entre aspas, reduzir a pessoa apenas o que se pode medir, quantificar, estudar, observar. É o que a ciência faz. Ela vai pegar um tecido humano, ver num microscópio e fazer uma análise. As células se comportam desse jeito. A célula daquele tipo de tecido, do tecido ósseo, pode ser tecido muscular. Tem aquele padrão organizacional das células, blá blá blá, e aí então a pessoa é aquilo. Vamos ampliando o sistema, tecido, sistema cardiovascular, forma uma pessoa e você é só apenas visto como tal, né? Desde o nível dos átomos, das células, dos organismos, dos órgãos, até o sistema complexo, e todos os sistemas juntos formam um ser humano. Mas essa é a visão da ciência, como a gente aprende na medicina, na anatomia. Eu tive aula de anatomia. É uma matéria bem interessante, para não falar outra coisa. É legal, achei muito legal estudar aquilo. É muito pobre a aula em relação a... Você aprende muito, né? Poxa, a nível literalmente microscópico, como a pessoa funciona, mas não existe essa ênfase no que está por trás. Você não acha que tem alguma coisa por trás de nós? Porque os animais não conseguem refletir sobre o planeta está, sei lá, acabando, como vamos viver em comunidade, cuidar do planeta. Isso não tem no mundo animal. São coisas nossas, a capacidade de pensar, refletir sobre o mundo, a nossa existência. E aí a gente pega e fica preso nesse limbo. Voltando à nossa pessoa, nós humanos aqui, sempre estamos presos ao que é, no caso, né? Eu quis usar o amor como exemplo, mas a gente pode fugir para qualquer tipo de assunto. O que se pode ver, observar no microscópio é o que define o homem. É uma visão muito controversa, porque a gente é muito mais do que isso. A gente entende que existe uma pessoa por trás. Aquela máxima que falam que na psicologia isso aparece em vários contextos, que é o ambiente nos influencia. Eu já pensei muito nisso, cara. Eu sempre acreditei, mas na minha pessoa, talvez
Às vezes eu ainda acho que isso pode ser possível, só que eu já vi tantas histórias. Eu citei agora uma pessoa, um Viktor Frankl. Tem um filme muito famoso que se chama Unbroken. Em português se chama O Invencível. História de um rapaz que foi... Ele é um atleta, né? Mas que na época do passado dele ele foi pego pelos japoneses na época da Segunda Guerra. Foi levado para como se fosse um campo de concentração dos prisioneiros da guerra. E o rapaz, né, se mantém... A ideia do filme é que ele se mantém intacto. A pessoa dele não foi corrompida. Ele passou por um desafio extremo, né, de trabalho forçado, né? O cara é um prisioneiro de guerra. Mas a pessoa dele se mantém intacta. Você vê e percebe isso ao longo do filme, que é incrível. Então essa teoria do que o ambiente nos molda cai pela culatra, né? Sai pela culatra. Isso não é verdade. É difícil. Eu acho que numa situação dessa, talvez eu teria me ferrado, talvez eu teria me matado, não sei. Pessoas se matam, né? Nos campos de concentração, nos judeus. Quantas pessoas não se jogavam na cerca elétrica por não estarem aguentando mais o sofrimento. E a pessoa vai lá e consegue achar algum motivo dentro dela. Um amor a outras pessoas, um cônjuge, a família. Talvez alguma coisa que ela queira realizar na vida, que ela tá tão focada naquilo que, cara, ou você me dá um tiro na minha cara, porque você não vai me corromper. A pessoa não se corrompe dentro de um cenário caótico, horrível, muito pesado de sofrimento. Então essa teoria do ambiente nos influencia, ela talvez, felizmente, né, é uma mentira, é um grande mito que se criou. Então ficamos aí, né, com essa na cabeça. Você acha que realmente nós somos apenas um aglomerado de células que produzem reações químicas dentro do nosso corpo? Que nós apenas agimos por os nossos impulsos? E sim, eu sei que é difícil. O ser humano, a gente às vezes carrega isso dentro de nós. Quantas vezes eu já não reagi por impulsos? A gente tem disso. Temos disso. Mas quando a gente tem uma cabeça forte aqui, nós não reagimos a nada e nós usamos nossa cabecinha para pensar, entende? E aí que separa os grandes dos pequenos. Literalmente. É um assunto bem complexo, tá? Hoje é só para dar um espairecer, porque realmente não tem como falar tudo em um videozinho aqui de meia horinha, assim, de uma forma meio descontraída. Aqui eu tô com a medo no meu na natureza, tô querendo esquecer dos meus problemas, aqui tô precisando, que tá muito difícil. Minhas últimas semanas têm sido bem desafiadoras para mim. Eu tô trabalhando com um negócio muito puxado, fisicamente falando, então tá difícil para mim. Essas questões que eu tô abstraindo aqui, né, no nosso papo, são complexas, porque tem raízes antropológicas, são questões ontológicas, né, do ser humano que a gente aborda, que são de filosofia da antiga Grécia, né, que lá das antigas já se falavam sobre isso. Tem aquela coisa também do pensamento crítico, né? O homem tem a capacidade de pensar, né, e tentar compreender a sua existência, né, que nos difere dos animais. Então é só por esse fato, cara, você já tem que entender que nós somos diferentes. Se é melhor ou pior, não sei. Mas que nós somos diferentes, nós somos, entende? Então quando a gente fala, eu não sou nada contra a ciência, não é isso. Eu adoro a ciência. O único probleminha é que é isso que eu disse, né? Vamos falar do ser humano, a gente reduzir nossa existência pelo que você observa no microscópio, na célula que está ali. Essa é a única coisa que a logoterapia vem discutindo muito sobre isso. Então, por exemplo, se nós fôssemos apenas um aglomerado de células que realiza suas funções biológicas, nós não seríamos muito diferente deste ser que está na sua frente aí.
e este animal, essa lagarta, nem sei o que chama isso, nós seríamos idênticos. Qual seria a nossa diferença? Nenhuma. Ele seria igual a nós, né? E não é. Nós não somos igual a um animal daquele, por exemplo. Muito menos ao macaco. Embora a aparência física tenha semelhança, sim. Mas nós somos bem diferentes, né? Ou seja, voltando a essa questão, né, de hormônio que eu quis comentar apenas para uma reflexão. E como vocês viram algum relato meu que eu disse aí no videozinho que eu gravei, eu acredito, e através dos estudos que eu estou aprofundando lentamente, nós somos diferentes seres, nós temos um espírito por trás. A nossa voz interior é nossa, no sentido de nós fazemos aquilo porque a gente escolhe. Uma pessoa tem um irmão, ou seja, um pai e uma mãe, fizeram 2 filhos, são gêmeos. Gêmeos, então eles têm o DNA idêntico um ao outro. O pai é alcoólatra. Um dos filhos vira um alcoólatra, porque ele tem uma tendência a beber através da sua genética. Mas o outro rapaz, o seu outro irmão gêmeo, se tornou um médico e lida com pessoas contra vícios. 2 pessoas idênticas, mesmo ambiente, tomaram um rumo totalmente diferente na sua vida. Como a gente explica isso? Ah, mas não é a medicina, a ciência que vai falar que o nosso DNA é igual, então você está condicionado a ser assim para o resto da sua vida? Não. A pessoa tomou aquilo e deu um sentido na vida dela e tomou rumos diferentes. Um se torna um alcoólatra, outro se torna um médico que cuida das pessoas enfermas. Olha só que foda que é isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas super generalizações que a ciência faz. Reitero, eu não sou aqui hater da ciência, pelo contrário, eu adoro a ciência, adoro. Mas levá-la como uma forma determinística sob a visão de um ser humano é perigoso. Às vezes tem algo a mais que precisa ser levado em consideração, é isso que eu quero dizer. Entende? Olha só que lugar lindo que eu tô. Tô dando uma andadinha aqui mais de mata dentro. Então, é isso, galera. É um vídeo longo que ficou, desculpa, mas eu discuti um pouco sobre o amor, né? Usei alguns exemplos de fatores do nosso ambiente, né? Que o ambiente parece que ele determina nós, mas no fundo, quem escolhe é sempre a pessoa. Você que decidiu fazer aquilo. Sempre a culpa ou mérito vai ser de você, da pessoa. Terceirizar a desculpa para fatores externos é uma ignorância do ser humano. A gente vê muito isso na vida, né? É sempre o outro, o ambiente que eu me encontro. Sim, o ambiente ele é pesado às vezes, pode influenciar, claro. Mas se você tiver convicção dentro da sua pessoa e você sabe o porquê que você quer chegar num lugar, os objetivos que você tem na sua vida, o ambiente que te encontra não vai te mudar, ele não vai determinar a sua vida. Você vai escolher tomar o seu próprio rumo, por seu mérito. Não é mérito de ninguém, é a sua escolha, é a sua vida. Quem manda nela é você e não é ninguém. Então, hoje eu quero finalizar esse vídeo com essa reflexão para vocês aí. Vamos trocar mais ideias. Por favor, deixe comentários aí. Vamos falar um pouco, né? Eu não quero ser extremista de nenhuma forma. Estou falando de uma forma super tranquila, apenas para gerar uma reflexão, para a gente entender um pouco o outro lado da moeda, né? Um lado oculto aí que não se falam muito. Eu não sou extremista, eu não gosto de ser extremista. O ser humano é muito complexo. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Forte abraço e até o próximo.